Bom dia, amigos da TV Sonic, da TV 247, bem-vindos ao café da manhã com Sonic. Com a leitura dos jornais no dia do Descobrir Brasil. O Brasil foi descoberto hoje, 22 de abril. Está lá na carta de Pero Vaz de Caminha. Recomendo a todos ler o primeiro documento histórico do Brasil. Ali começa a história do nosso país. E ali, Pero Vaz de Caminha não fala em descobrimento, fala em achamento. Achamos uma terra. E nos anos 30 surgiu aquela marchinha: quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, no dia 22 de abril, ou era 21 que eles puseram uma data, não sei, agora fiquei na dúvida. No dia 20, não, tem que ser 22 de abril, 2 meses depois do carnaval, e aí Peri beijou Ceci beijou Peri ao som do Guarani. Bem-vindos ao Café com Sonic. Vamos chegando, vamos sentando. Daqui a pouco vou ler para vocês trechos dos principais jornais de hoje. Enquanto tomamos o café da manhã juntos. Roda Globo. Flamengo campeão. A charge do Chico. A chave do Chico aqui, continuando a série do tapa-olho de burro. É o Bolsonaro, o Moro, Paulo Guedes, dispostos a atacar. Falando em atacar, a manchete do Globo, que está dobrada, é essa: Arsenal de tiro esportivo. Por aqui. Arsenal de tiro esportivo já supera da segurança privada. Concessão anual de registros para atiradores, caçadores e colecionadores saltou 879% em 5 anos. Os 255 mil praticantes de tiro esportivo, colecionadores e caçadores do país têm hoje 350 mil armas. Arsenal que inclui modelos de uso restrito e supera o das empresas de segurança privada, que tem 244 mil. Olá, Pierre, do CREC, bom dia. E o das polícias de São Paulo, que tem 120 mil armas. Os dados do Exército foram obtidos pelo Instituto Sou da Paz, via Lei de Acesso à Informação. Desde 2014, houve alta de 54% na quantidade de armamentos nestas atividades, impulsionada pelo salto de 879% na construção anual de registros, que chegou a 87 mil em 2018. O presidente Bolsonaro prometeu na semana passada
facilitar a vida da categoria, conhecida pela sigla CAC. Mais armas, mais mortes. Essa equação é conhecida no mundo. Bom dia a todos, vamos chegando. Atentados no Sri Lanka. Esse número de 207 mortos é o de ontem. 290 mortos, ataques a igrejas e hotéis ontem, dia da Páscoa no Sri Lanka. Entre cruz e espada, o governo tenta saída para caminhoneiros. Entrevista do ministro da Secretaria de Governo, General Santos Cruz. Ele diz que o Planalto trabalha em soluções para os problemas dos caminhoneiros que ameaçam greve, mas admite que o governo fica entre a decisão política e o limite econômico, sempre entre a cruz e a espada. Apesar de considerar o movimento legítimo, Santos Cruz cobra a responsabilidade da categoria. Alvo de críticas da chamada ala ideológica da gestão Bolsonaro, o ministro adverte: o fanatismo atrapalha. Entrevista com o general Santos Cruz do Globo. Daqui a pouco, aqui na edição matinal da TV Sou Nick. Agora sim, vamos aos jornais. Começar pelo Globo. O Jornal do Rio de Janeiro. Colunistas do Globo. Fernando Gabeira escreve: é uma semana que começa com foco na reforma da Previdência, mas dificilmente esquecerá a crise aberta com a ação dos ministros Toffoli e Alexandre de Moraes. Gabeira ainda insiste no tema, a crise no STF. Demetrio Magnoli: vingança eterna. É comigo mesmo, amigo, direto comigo, garantia nenhuma. Você pode vir e não ter negócio de nome sujo. É só chegar aqui, partir para dentro do imóvel e pagar as parcelas. Eu que aprovo, sou o dono. Convite de um autodeclarado corretor de Rio das Pedras foi registrado pela reportagem do G1 em outubro de 2018. O prédio que desabou no Morro da Muzema é um dos muitos imóveis erguidos pelas milícias nas favelas do Rio de Janeiro. E como tantos outros, em área de risco, de escorregamentos. A culpa principal pela tragédia anunciada cabe ao Estado,
que exercita uma vingança eterna contra os pobres da outra cidade, escreve Demetrio Maioli. Também escreve Fernanda Young, Os Lados do Quadradinho. Às vezes me bate uma coerência, nem sempre, mas acontece. E quando essa coerência bate, eu questiono umas coisas que haviam me escapado. Repararam bem na dança do quadradinho? Já encararam friamente a complexidade de seus movimentos? Se não, abram um tutorial no YouTube e assistam. Não estou propondo que vocês analisem o que aquilo significa, ou a importância daquilo, ou a quem aquilo beneficia. Apenas tentem encontrar uma resposta à seguinte questão: por que as mulheres fazem o quadradinho? Bom, eu nem sei o que é quadradinho, então vou parar por aqui. Primeiro vou me informar. Você sabe o que é o quadradinho? O que é o quadradinho? Cacá Diegues escreve em defesa dela. Com a seleção de 4 filmes brasileiros para o Festival de Cannes deste ano, o sucesso internacional do nosso cinema me tira um pouco do espaço para falar mais longamente do vexame que Dias Toffoli e Alexandre de Moraes estão dando diante da nação. Cacá Diegues também falando da crise do STF, e dessa crise eu já estou cheio. Eu só acho que tem que continuar, aliás, daqui a pouco eu vou ler o artigo do Flávio Dino a respeito. O Flávio Dino é jurista, além do melhor governador do Brasil, e para mim é o melhor nome para as eleições próximas. Arsenal reforçado, em 5 anos o registro de atiradores cresce 879%. Olha aqui o Globo. Mais armas. E ao mesmo tempo que aumenta o número de armas, aumenta também o número de homicídios. PSB retoma aposta em candidatura de Joaquim Barbosa. Matéria de Sérgio Roxo no Globo. Apesar de ter se decepcionado com a desistência de Joaquim Barbosa de disputar a eleição do ano passado, o PSB voltou a investir na tentativa de construir uma candidatura presidencial. Do ex-presidente do STF, a avaliação é que o ex-ministro pode se tornar uma alternativa para eleitores de centro-esquerda decepcionados com o PT. No final do mês passado, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, almoçou com Joaquim Barbosa em Brasília. Siqueira afirma que o objetivo foi convidar Barbosa para integrar o Conselho de Política Internacional da Legenda. Diz Carlos Siqueira, ele aceitou participar. Nós vamos discutir os grandes temas da conjuntura mundial nesse conselho. Candidatura é uma questão que vai ser discutida no momento oportuno. É muito cedo para tratar disso. Eu acho que não é. Eu acho que tem que começar já a lançar candidaturas, porque a candidatura presidencial vai ser o contraponto ao governo Bolsonaro. Tem que se lançar, extraoficialmente, é claro, candidatura já à sucessão de Bolsonaro, antes que o Bolsonaro tome conta do pedaço e transforme a democracia brasileira numa ditadura. Anselmo Góes. O Rio é o samba do Crioulo doido. O feriado de São Jorge só existe no Rio. O autor da homenagem em 2002 foi então o vereador petista Jorge Babu, posteriormente expulso do partido ao ser condenado a 7 anos de prisão, acusado de comandar uma milícia. Demolições em Muzema. Marcelo Crivella pretende contratar, em regime de urgência, uma empresa para fazer a demolição dos prédios regulares da região da Muzema.
Inicialmente serão as 3 unidades já condenadas pela Defesa Civil por conta de abalos causados pela queda de 2 prédios no último dia 12. Outros 13 prédios ilegais que já deu ok da Justiça para demolição devem ir ao chão logo em seguida. E os moradores vão receber o quê? Bombeiros localizam a última vítima da Muzema. 23 número de mortos na queda dos 2 prédios. Quem foi que jogou o Brasil? Foi seu Cabral. Foi seu Cabral. No dia 21 de abril, 2 meses depois do Carnaval, ou 22 de abril. Para mim, o descobrimento é 22 de abril, é hoje. Ninguém comemora, ninguém nem fala nos jornais do descobrimento do Brasil. Recomendo a carta de Pero Vaz de Caminha, é muito interessante, é curta, não é chata. Entrevista com o general Santos Cruz. Olá, Livaldo Medeiros. Bom dia, Livaldo Medeiros. Entrevista do general Santos Cruz. Entre a cruz e a espada. Ele já tem a cruz no nome. Carlos Alberto de Santos Cruz, ministro-chefe da Secretaria de Governo, reconhece que é preciso levar em consideração a necessidade dos caminhoneiros, mas ressalta que carga de sacrifícios tem que ser da responsabilidade de todos. O governo anunciou várias medidas para os caminhoneiros. Como o senhor tem acompanhado a negociação? Os caminhoneiros são trabalhadores, condições são difíceis, trabalho desgastante, tem problemas, etc, etc. E os limites do governo? Pergunta Jussara Soares. Claro, os limites do governo são matemáticos. Não tenho os números todos da minha cabeça, mas 0,1% que você mexe no valor de frete, no valor do combustível, acaba tendo um impacto. Isso é coisa para economista, não é para general calcular. E a possibilidade de greve? Pergunta a repórter do Globo. Falar em paralisação tem que ser feito com muita responsabilidade. Ninguém é contra a liberdade de expressão, de associação, isso é fundamental. A democracia funciona assim, mas é preciso ter responsabilidade. Então, ele não passa disso. Agora vamos ver o que ele diz sobre os ataques que ele tem sofrido da ala chamada ideológica do governo. Como o senhor vê a indisposição desse grupo ideológico com o senhor? Para mim é novidade, não sabia que alguém tinha essa rivalidade comigo. Eu não tenho rivalidade com ninguém. Não conto isso como derrota, porque eu estava empenhado em ter vitória. Por exemplo, a substituição do Floriano Amorim pelo Fábio Weintraub foi uma diretriz do presidente. Na administração pública existe substituição. E isso não significa que o outro estava fazendo tudo errado. É preferência da autoridade. Abraham, na educação, foi uma escolha do presidente. Espero que ele vá maravilhosamente bem no Ministério da Educação. Está precisando de oxigênio forte. Felicidades para ele, não tem nada de derrota. O governo Bolsonaro precisa se blindar do fanatismo? Pergunta Jussara Soares. General Santos Cruz. Acho que o fanatismo atrapalha. Seja de direita ou de esquerda, acaba atrapalhando. Quando um governo é de direita, como é o caso, não tem problema nenhum ser de direita. Pelo contrário, está resgatando no Brasil uma coisa, que é a honestidade com os recursos públicos, é o principal. Mas você tem os fanáticos que acham que podem fluir de maneira radical. E aí atrapalham todo. Então ele está dividindo o governo na direita, que é ele, e os radicais. Radicais são o quê? Extrema-direita. Aí ele inclui Ernesto Araújo, Olavo de Carvalho, Abraham Weintraub.
Então o governo, segundo o general Santos Cruz, está dividido entre direita e extrema direita. Muito bem. Eu disse para vocês que no Globo, na Folha de hoje, tem um importante artigo do governador Flávio Dino. Os números apontam que o Flávio Dino tem sido o melhor governador do Brasil. Ele está colocando de pé um dos estados mais pobres da federação, que por 50 anos foi governado pela família Sarney. O Flávio Dino, que é jurista, escreve um artigo chamado Investigação visa proteger a independência do Supremo. Hoje na Folha. Olá, Ricardo Argili, bom dia, bom dia. Artigo do governador Flávio Dino a respeito dessa crise do STF. Após a terrível tragédia de 14 de setembro nos Estados Unidos, de 11 de setembro, bom, as Torres Gêmeas, né? Após a terrível tragédia de 11 de setembro nos Estados Unidos, teorias do direito penal do inimigo ganharam imenso impulso. Inicialmente com o pretexto de combater o terrorismo. Em nome dessa causa, garantias jurídicas só atrapalhariam, o que justificaria um direito excepcional, entre aspas. Não tardou para que outros inimigos, entre aspas, fossem identificados. Narcotráfico, corrupção, imigração ilegal, legitimadas por causas nobres. Tais teorias logo aportaram em terras brasileiras, com forte foco na temática da corrupção. Não há dúvida de que o combate à corrupção é justo e necessário. No Brasil, avançamos muito nas últimas décadas nesse tema, tanto no que se refere às leis, quanto ao sistema institucional encarregado de executá-las, com destaque ao papel positivo de órgãos como o Ministério Público. Entretanto, não custa lembrar, remédio mal administrado vira veneno. Por isso não faltaram alertas de que no Estado de Direito os fins não justificam os meios e de que atropelar garantias constitucionais costuma ter maus resultados. Tais alertas foram ignorados e passamos a ver muitas coisas estranhas. Por exemplo, com base na esquisita doutrina jurídica do clamor das ruas, alguns magistrados e procuradores, como se fossem líderes políticos, passaram a fazer apelos ao povo em vídeos nas redes sociais e até passeatas. Tais anomalias, vindas da própria comunidade jurídica, acabaram por estimular agressões e intimidações contra ministros do Supremo, mesmo que este não fosse o desejo dos autores dos inusitados vídeos. Qualquer interpretação jurídica discrepante dos cânones do direito penal do inimigo passou a ser vista como heresia e coisa de corruptos. Quem não lembra de ameaças até ao saudoso ministro Teori Zavascki, instigadas em criminosas mensagens em redes sociais? Alguns passaram a gostar de acender a fogueira da opinião pública, entre aspas, mesmo que isso aniquilasse um valor constitucional essencial na democracia, a independência judicial. É nesse contexto que deve ser analisado o inquérito instaurado pelo ministro Dias Toffoli e delegado ao ministro Alexandre de Moraes, nos termos do artigo 43 do Regimento Interno do STF, que tem vigência como lei processual. O inquérito tem amparo em norma vigente e atende ao imperativo de proteger a independência do Supremo e até a integridade física dos seus membros. Como em todo inquérito, pode haver decisões certas ou equivocadas, mas contra elas há o controle judicial exercido pelo próprio plenário do Supremo.
Quando concluído, o inquérito poderá resultar em arquivamento, mas também poderá resultar em ações penais públicas, ou mesmo promovidas pelas vítimas, mediante queixa subsidiária assegurada pela Constituição. Aliás, seria positiva uma melhor reflexão sobre essa regra constitucional. A ação penal pode ser iniciada pela vítima mediante queixa subsidiária, quando o Ministério Público não observa prazos legais. Isso serve para afastar a tese, não amparada pela Constituição, de que o Ministério Público é o senhor absoluto da persecução penal. Vivemos uma quadra perigosa, em que muitos agem como se não houvesse amanhã. Podemos sobreviver se revalorizarmos a nossa Constituição e a democracia. Precisamos de menos disputas corporativas. Um Supremo independente e eficiente interessa a todos os brasileiros. O Ministério Público é imprescindível para proteger a independência do Judiciário, colaborando nas investigações contra pessoas que ameaçam fechar o Supremo, assassinar seus integrantes, fazer chantagens, agredir suas famílias e casas. É hora de serenidade e de ampla união em defesa do Estado democrático de direito. Conclama Flávio Dino, governador do Maranhão, e eu assino embaixo. Tudo que ele escreveu aqui é o que eu tenho dito desde o início. Pode ter havido até erros no encaminhamento, mas a causa é justa. Esse inquérito tem que continuar. O STF tem que se proteger para nos proteger. E aqui Ciro Gomes, envolvido em mais uma polêmica que não interessa à democracia, mas Ciro Gomes não consegue se segurar e passa frequentemente dos limites. Agora resolveu agredir os judeus. Depois de agredir Lula, agredir os petistas de forma grosseira, de forma pouco democrática, sem respeitar a situação do Lula, de preso. Agora, Ciro Gomes atacou os judeus e será processado. Está aqui na Folha. A Confederação Israelita do Brasil afirmou nesse domingo que vai processar Ciro Gomes por declarações sobre a relação da comunidade judaica com o presidente Bolsonaro. Em entrevista ao site HuffPost Brasil, Ciro Gomes disse que Bolsonaro diz a grupos de interesse o que eles querem ouvir. Por exemplo, diz o Ciro, para os amigos dele aí, esses corruptos da comunidade judaica, que acham, porque são da comunidade judaica, têm direito de ser corruptos. Corrupto, para mim, não interessa se é curdo ou cearense. Corrupto é corrupto, ladrão é ladrão. Ele disse para eles que ia transferir a Embaixada do Brasil, a custo de grana para a campanha. Depois chegou lá dizendo que não vai mais. Então, o Ciro Gomes, para atacar o Bolsonaro, ataca os judeus. Isso é um ataque tipicamente antissemita, inaceitável no mundo de hoje, que tem que ser processado mesmo e responder por essa investigação. Ciro Gomes está adotando uma linha de conduta totalmente irresponsável. Olá, Livaldo Medeiros. Obrigado.
Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela audiência de todos, muito obrigado pelos likes. Ciro Gomes tem que parar com essa história de agredir todos à torta e à direito, porque está ficando cada vez mais isolado. O PT já não quer saber dele, os partidos de esquerda não querem saber dele, porque não se sabe mais aonde vai parar a sua metralhadora giratória. Uma coisa é ele atacar o governo Bolsonaro, outra coisa é atacar os judeus. Os judeus não são partido político. Por que ele ataca os judeus como um todo, dessa forma grosseira, absurda, criminosa? Judeus corruptos, o que é isso? Toda generalização é burra. Ciro Gomes não é burro, mas essas declarações que ele tem feito mostram que ele não é inteligente. Ele não está sendo inteligente. Nós estamos numa situação de crise, numa situação polarizada. Quem está querendo atacar as democráticas é o governo Bolsonaro, não são os judeus. Nem são os judeus que votaram no Bolsonaro, nem são os judeus que deram dinheiro para a campanha do Bolsonaro. Eles podem dar dinheiro para aqueles que quiserem, nem por isso eles são culpados pelo que está acontecendo no governo Bolsonaro. O responsável pelo governo é o Bolsonaro e seus ministros e as outras autoridades do governo. Será que o Ciro Gomes não percebe isso? Que não são os judeus que estão elaborando esses decretos do governo Bolsonaro, não são os judeus. Ou então vamos culpar todos os eleitores? Não, por que ele culpa apenas os judeus? Esses judeus aí. E os outros que votaram nele? Os judeus são minoria no Brasil. Quantos votos tem os judeus no Brasil? Não tem mais de 30 mil judeus no Brasil. Ninguém se elege com o voto judaico no Brasil. Então, esse tipo de declaração do Ciro Gomes é criminosa. Eu me sinto atacado também. Como é que responsabiliza uma colônia de 30 mil pessoas pelos erros, pelos danos que o governo Bolsonaro está causando no Brasil? Não foram os judeus que elegeram o Bolsonaro, foram os eleitores, e não dá para culpar os eleitores pela sua decisão de voto. Não sabemos as motivações. Então vamos condenar 55 milhões de brasileiros que votaram nele? Porque são os judeus aqui corruptos. Inaceitável essa declaração do Ciro Gomes. Tem que ser processado mesmo para parar de falar besteira. Senhor Ciro Gomes. Estado de São Paulo, Corinthians. Olha aqui, o Estado de São Paulo fazendo um trocadilho com o tricampeonato do Corinthians. Corinthians ganhou ontem do São Paulo por 2-1. É o tricampeão paulista. Só 3 de 15 setores da indústria dão sinais de recuperação. FGV aponta ociosidade acima da média em 12 segmentos no primeiro trimestre. Deputados de São Paulo criam CPI para intervir em universidades. CPI das universidades públicas será instaurada nesta semana na Assembleia de São Paulo para investigar o que parte dos deputados define como aparelhamento da esquerda na USP. Expurgos na universidade vão acontecer em São Paulo. Esse é o objetivo da CPI que vai ser instaurada esta semana. Aparelhamento na USP, Unesp e Unicamp. Entre outros pontos, eles querem discutir a forma como os reitores são escolhidos e o que chamam de gastos excessivos com repasses do Estado. 9,5% do ICMS, cerca de 9 bilhões anuais. Os bolsonaristas querem intervir nas universidades paulistas, querem trocar reitores, querem aparelhar as universidades paulistas com reitores de direita e de extrema direita. Esse é o objetivo da CPI
da Assembleia Legislativa de São Paulo, página A4. Vamos ver detalhes desta CPI típica de regimes totalitários. Isso aí não, olha aqui. Aparelhamento da esquerda, quer dizer, é objetivo de expurgo totalitário. Deputados, claro, deputados do PSL iam CPI para intervir nas universidades. É inconstitucional. Vice-líder do governo Dória, deputado Wellington Moura, é o presidente da comissão parlamentar. Claro que isso é coisa do Dória, né? A Assembleia Legislativa vai abrir a comissão parlamentar de inquérito contra a proposta. O que tem isso a ver com o governo? O diretor da Faculdade de Direito da USP, o colega do Marques, disse que intervir nas universidades é inconstitucional. A autonomia universitária, que diz que a instituição conduz seus assuntos acadêmicos e indica seus dirigentes, é absolutamente impenetrável porque vem da Constituição. Essa CPI, essa proposta de CPI apresentada por Wellington Moura, objetivo divulgado no Diário Oficial é vago. Investigar irregularidades na gestão das universidades públicas. Tem que ter um fato a ser investigado. Esse CPI não pode prosperar dessa maneira. Não há um fato a ser investigar tudo. Vamos investigar tudo. Não existe isso em CPI. Entre as justificativas apresentadas está o fato de as universidades de São Paulo, Estadual Paulista e Estadual de Campinas receberem 9 bilhões do governo do Estado. Isso é obrigação do Estado, cuidar da educação. Esse deputado, Wellington Moura, diz o seguinte: vamos analisar como as questões ideológicas estão implicando no orçamento. O que é isso? Isso é expurgo. Eu percebo um predomínio da esquerda nas universidades. Mais um fanático do apocalipse, como chamava Minucar. Infelizmente, muitos professores levam mais o tema ideológico do que o temático para a sala de aula. Disse ele, que é líder do PSDB na Assembleia. PSDB é igual ao PSL. A declaração desse deputado podia ser um deputado do PSL, um deputado do bem. É isso que virou o PSDB. O PSDB está definitivamente à direita do PSDB, como era no tempo da Nova República, que não estamos mais na Nova República, evidentemente. Novo quer cobrar mensalidade de estudantes, mais um ataque às universidades. A CPI também trouxe de volta a ideia de se cobrar mensalidades em universidades públicas, que surgiu durante as eleições presidenciais como forma de diminuir a participação do Estado no orçamento. O objetivo é definitivamente fechar as universidades públicas e gratuitas no Brasil, tanto do governo federal como do governo estadual, do João Dória. Vamos ver aqui a coluna do Estadão. Especialistas do FBI e da Polícia Federal e dirigentes do Facebook, Google, Twitter e WhatsApp vão participar do seminário internacional Fake News e Eleições, que o Tribunal Superior Eleitoral vai promover nos dias 16 e 17 de maio em Brasília. O objetivo do evento é discutir propostas de combate à disseminação de notícias falsas, tendo em vista as eleições municipais do ano que vem. O Conselho do TSE sobre o tema ainda não se reuniu, depois do ano passado. A eleição do ano passado teve muitas polêmicas. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos utilizou o grupo
postar vídeo de super-heróis com a mensagem: Jesus, meu herói. Que absurdo. Estado de São Paulo são as principais notícias do Estadão de hoje. Vamos ver aqui a Folha de São Paulo. STF retoma julgamentos em meio à crise de inquérito das fake news. Para arrefecer polêmica, ministros avaliam se a apuração aberta por Dias Toffoli deve ir a plenário. O STF buscará nesta semana tentar pacificar os ânimos internos e encontrar uma solução para o polêmico inquérito que investiga a divulgação de fake news, diz a matéria de Ricardo Della Coleta e Gustavo Uribe. Olá, Josefa. Olá, bom dia a todos, amigos. Bem-vindos ao Café da Manhã com o Solnick. Vamos ver aqui o painel. Queime depois de ver. Com ataques a militares e a nova política, o vídeo postado e depois apagado do canal de Jair Bolsonaro no YouTube deve não só elevar a tensão entre membros das forças olavistas, como também ampliar a pressão para limitar o acesso de Carlos, o 02, às redes do pai. O filme, que registra falas de Olavo de Carvalho, também pode inflamar a já insatisfeita bancada do PSL. Ele foi publicado na página de Bolsonaro no sábado, anteontem, divulgado por Carlos na manhã do domingo, ontem, e deletado às 18h30 de ontem. O vídeo foi postado por Carlos Bolsonaro às 10h40 da manhã. Por volta das 23h, quando o filme havia virado notícia, o filho do presidente escreveu que iniciaria nova fase, abre aspas, longe de todos que de perto nada fazem a não ser para si mesmos. Quem sou eu neste monte de gente estrelada? Indagou Carlos Bolsonaro. Os militares evitam repercutir as ofensas de Olavo de Carvalho publicamente, mas reconhecem que não sabem onde ele quer chegar com esse tipo de coisa. Palavras de um general com sua mente brilhante e festejada. Ele nunca fez nada além de proselitismo. Continuamos aguardando o que ele vai produzir de concreto pelo Brasil. O fato de o canal do próprio presidente ter sido usado para veicular o filme foi poupado de críticas. O gesto foi relevado sob o discurso de que Bolsonaro nem sempre concorda com o que sai em suas contas. Recentemente, ele disse ter 100% de responsabilidade sobre o que é divulgado. No filme, Olavo diz que a última contribuição das escolas militares foram as obras de Euclides da Cunha. Abre aspas. Desde então, foi só cabelo pintado e voz impostada. Olavo diz ainda que os milicos, aspas, só fizeram cagada, aspas, dele, e entregaram o país aos comunistas, aspas, de Olavo de Carvalho. O escritor avalia que os que ascenderam com Bolsonaro, abre aspas, largaram o povão, abre aspas, todos querem entrar na elite, não derrubar a elite. Tudo o que querem é ficar em Brasília, brilhar e embolsar o dinheiro do governo. Outra notinha informa que o senador José Serra quer quebrar o sigilo dos pareceres da reforma da Previdência, que o governo decretou.
Sigilo. Os pareceres sobre a reforma da Previdência estão sob sigilo. Autor de requerimento que pede acesso aos estudos que sustentam a reforma da Previdência, o senador José Serra diz que, aspas, decretar o sigilo só faz aumentar o empenho da mídia em obter as informações, valorizar os vazamentos e maximizar eventuais interpretações distorcidas. O melhor para o próprio governo seria abrir todos os cálculos e pareceres que embasaram sua proposta. Daria mais argumentos aos que defendem a reforma. A revelação de que os dados estão sob sigilo foi feita pela Folha ontem. Por que o sigilo? Então, é para esconder alguma coisa, né? Sigilo é para esconder alguma coisa que o governo quer que não se descubra. Aqui temos na Folha de São Paulo também. Onde é que está? Bolsonaro passeando de moto e cometendo, para variar, uma ilegalidade. Dificilmente ele não comete uma ilegalidade. Está aqui nas páginas internas da Folha. Presidente cometeu infração ao andar de moto, dizem especialistas. Está aqui Bolsonaro andando de moto ontem no Guarujá. Está vendo aqui? Bolsonaro andando de moto com um capacete levantado. Reportagem de Marina Stark, na Folha de São Paulo. O presidente Bolsonaro cometeu uma infração em sua volta de moto por Guarujá, segundo especialistas consultados pela Folha. Em trechos de um vídeo distribuído a jornalistas. Olá, Nonato. O presidente circula com um capacete levantado, que fica apoiado na sua testa. Segundo advogado especialista em trânsito, Maurício Januzzi, andar com o capacete levantado é o mesmo que estar sem o equipamento de proteção. É uma infração gravíssima. A penalidade é multa, 7 pontos na carteira, e a pessoa sofre um procedimento de suspensão da carteira de habilitação. Vocês lembram que ele cometeu também um crime ecológico ao pescar em área reservada. Foi multado e depois a multa foi anulada pelo Ministério, pelo Ministério do Meio Ambiente, e o Ministério do Meio Ambiente também demitiu o funcionário e multou Bolsonaro. Agora ele comete infração de trânsito, infração gravíssima. Como mandatário da nação, ele deu um péssimo exemplo de como conduzir motocicleta, afirmou Januzzi. De acordo com ele, como há imagens, o presidente pode sofrer as punições, mas quem terá coragem de punir Bolsonaro, sabendo que aquele fiscal do IBAMA que o puniu foi demitido? Quem terá coragem para multar Bolsonaro? Segundo o consultor em transporte Sérgio Eisenberg, o condutor precisa estar com o capacete afivelado quando estiver em movimento. Se não estiver, é uma infração. A Folha perguntou ao Palácio do Planalto se o presidente tem habilitação para moto, mas não teve resposta. Bolsonaro passou o feriado de Páscoa na cidade do litoral paulista.
nesse domingo, antes de voltar para Brasília, parará. Irregularidade na condução da moto, mas não se sabe nem se ele tem licença para dirigir moto. E saiu dirigindo ontem no Guarujá com a camisa do Neymar. Meus caros amigos da TV Sonic, da TV 247, estas são as principais notícias dos jornais de 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Quem foi que inventou o Brasil? Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, no dia 22 de abril, 2 meses depois do carnaval. Pam, pam. Muito obrigado a todos por assistirem. Peço, mais uma vez, peço todos os dias, se inscrevam, os que ainda não se inscreveram, peçam aos amigos, peçam aos conhecidos também para se inscreverem, compartilhem, deem likes. Bom dia, Robertson de Blumenau. Bom dia de Guimarães, Portugal, onde mora o meu filho, meu primogênito. Olá, Livaldo Medeiros. E essa é uma TV de jornalismo, é uma TV que não dá bola para fake news, nem para teorias da conspiração, assim como a TV 247. Jornalismo é fundamental para entendermos o que está acontecendo e também para projetarmos o nosso futuro mais próximo, porque o futuro a longo prazo é imprevisível. Muito obrigado a todos por assistirem. Eu faço transmissões sempre ao vivo, em vários momentos do dia, não tem hora marcada, porque a grade prende muita gente. Como a TV Sonic sou eu, não posso ficar preso à grade. Mas eu sou o seu personal repórter, sempre que há uma notícia nova, de impacto, eu volto para comentar com vocês. Próxima a qualquer momento. Muito obrigado a todos.